Bom, esse é um momento também muito especial, talvez mais especial do que os próprios 40 anos. É a Lade do futuro. E a Lade do futuro, quem seriam? Teoricamente, os filhos. E são os filhos. A Roberta, que é a vice-diretora, está com a gente aqui há 2 anos já. O Ricardo, que é o filho, esse tem a sua empresa própria, mas já está pensando em fazer o que a mãe faz, que é a minha cara metade. E a Roberta está fazendo o que eu faço. A empresa tem 40 anos e aí de repente você me pergunta, mas quantos anos você tem, Lade? Comecei a empresa com 19 anos de idade, né? E aqui a gente já está na trajetória de colocar os filhos para nos acompanhar e realmente no futuro eles assumirem nossas cadeiras. Eu nasci dentro da Lade, né? Eu nasci 9 anos depois da existência da Lade. E desde a época de 90 aí, eu tenho bastante lembrança, tanto da época de Sorriso da Lade, quanto da época de Cuiabá, onde o pai me levava para os eventos. E aí, quando eu cansava e tal, ele montava uma caminha lá embaixo da mesa de PA e me colocava para dormir. E aí, até hoje, eu sinto como se o grave estivesse batendo, assim, enquanto eu tô tentando dormir, sabe? E aqui em Sorriso, ou aqui em Cuiabá, quando a gente chegou, que tinha aquela correria, buscar cliente, abrir campo, conseguir negócio, conseguir trabalho, conseguir colocar dinheiro dentro de casa, ele sempre me levava para ir junto com ele, né? Nessa correria dele, literalmente na rua, nessa captação. E aí sempre no final do dia, ele ia lá no centro e tal, parava, comprava um salgadinho, um suco, e aí a gente finalizava o dia ali. Então, assim, sempre nessas ações, nessas pequenas ações, ele me mostrou o que era o trabalho, né? Como que você conquistava as coisas. E foi com essa base, com essa referência dele e da minha mãe, que eu comecei aí uma trajetória empresarial, vamos dizer assim. Eu tive a minha própria empresa durante alguns anos, logo depois da minha formação, que eu formei em Direito e Engenharia Ambiental, e eu decidi seguir no meu caminho. Tive alguma empresa por alguns anos, que foi um período necessário, um período de experiência, um período de amadurecimento, até que chegou num ponto que a família sentou e nós juntos, eu tomei a decisão de literalmente assumir a Lade, de tocar junto com a família. Um dia eu sabia que isso ia chegar. Aquela trajetória que eu havia seguido anteriormente, era um período de amadurecimento, era um período necessário. Eles foram inteligentes também em tá incentivando que eu tivesse esse período, mas lá no fundo, eles, a família já sabia que em algum momento a gente não podia deixar esse sonho parar por aqui. A gente tinha que dar continuidade em todo aquele trabalho, em toda aquela paixão, em todo aquele sonho e tudo aquilo que eles deixaram de fazer para conquistar e para chegar no objetivo deles, que é a Lade Som. Então foi daí que a gente sentou e eu decidi literalmente dar continuidade nesse sonho, tendo como base tudo aquilo que eles construíram. Esse sonho e essa continuidade já tem aí 1 ano e pouco, desde então, e esse 1 ano e pouco é dia após dia, é experiência após experiência, não tem receita de bolo, não tem fórmula mágica, ali, no cotidiano, na pancada e nem sempre é da melhor forma ou do melhor jeitinho, mas é como deve ser e a gente faz o que tem que fazer. Como eu disse no primeiro vídeo, quando começaram a empresa, obviamente eu não existia e depois eu ouvi muitas as histórias de como criaram, como se desenvolveram, como lutaram, foram na raça eles mesmos e com o passar dos anos foram se desenvolvendo. É muito gratificante, eu admiro bastante. Nós sabemos, lá em casa, nós sabemos que não foi do dia para a noite. Então é muito bom saber que é uma empresa muito estruturada hoje em dia, bem reconhecida e que um dia, quer queira ou não, estará em nossas mãos, minha e da minha irmã. Hoje em dia eu estou com minha empresa, que é de outro ramo, que eu estou
desenvolvendo devagar. Acho que vai fazer 1 ano daqui a pouco. Mas eu sempre me pego pensando sobre voltar para a SET, porque eu trabalhei uns 8 anos com eles, né? Voltar para a SET e realmente, com o passar dos tempos, isso vai se tornando mais natural, cada dia mais. Como minha mãe falou, eles querem dar uma diminuída. Quem tem que entrar com a força vai ser eu, minha irmã, que já está. A minha irmã pega a parte do meu pai, eu pego a parte da minha mãe. Vamos aprendendo devagarinho como fazer. Se hoje tem 40 anos, daqui a pouco se torna 80 comigo e com a minha irmã. Então, o que a gente pensa, como a Lade disse, em relação ao futuro? Primeiro eu quero falar o seguinte, você consolidar uma empresa no mercado é muito, muito, muito mais difícil do que as pessoas possam pensar. Primeiro você tem que levar a empresa a um nível de reconhecimento no mercado e depois, e quem pensa ao contrário está completamente enganado, o trabalho é ainda mais árduo para manter a empresa no nível que você chega. Hoje nós temos essa empresa no mercado, reconhecida por todo o Brasil. Qualquer pessoa que a gente conversa em qualquer lugar que é da área de eventos, sabe quem é a Ladisson. E tudo isso eu penso que não deve parar junto com o eu e o Lade. Até porque a gente está querendo dar uma paradinha, começar a diminuir o nosso ritmo. Então, no futuro a gente espera que os filhos possam ter esta oportunidade de continuar levando para mais 40, mais 40. E nesse sentido a Roberta já se identificou com a área do pai, que é a área comercial, já está atuando na área comercial. Ela não suporta a área que a mãe faz. E eu espero que o Ricardo tenha afinidade com a minha área, porque é uma área que sem ela também a empresa não vai adiante, né? Que é a área burocrática, financeira, administrativo, relacionamento com empresas parceiras, relacionamento com profissionais que trabalham na empresa, enfim, uma área mais escondidinha, mas não menos importante. Então é isso. Que eles possam se apaixonar pela Lade Sound Stage Tech, como a gente se apaixonou pela Ladisson na época, né? Se apaixonou por mim. Né? Então, hoje, eu realmente abracei a Lade junto com a família. Eu estou no cargo de vice-diretora, junto com o meu pai, junto com a minha mãe, para a gente dar continuidade aí nos sonhos da Lade Sound Stage Tech, que é o novo formato da empresa, né? Agora, nesse meado de mundo mais tecnológico, mais investimento, hoje a gente tem acesso muito mais simplificado à informação quando comparado à época deles. E eu fiz questão de trazer esse livro do Ótimo Gestor e mencionar ele, por quê? Quem escreveu esse livro provavelmente viveu essas experiências e sabe aquilo que deu certo para conseguir escrever um livro para que outras pessoas possam ler e saber o que é um ótimo gestor. Só que cada página que eu leio desse livro chega a ser engraçado porque eu anoto nele. Eu vejo ações do meu pai e da minha mãe, que empiricamente viveram isso. Só que eles viveram no dia a dia, nas experiências e nas decisões deles. E foi cada uma dessas decisões e dessas experiências que fez com que eles chegassem hoje na Lade Sound Stage Tech, que é uma empresa de 40 anos. O que eu quero dizer? A teoria é acessível, mas a prática é só no dia a dia. E o meu intuito é continuar junto com eles, com a Lade Sound Stage Tech, que inova, que empreende, que é criativa, que investe na qualificação e que tem como princípio a excelência do atendimento do cliente. E para daqui 40 anos, quem sabe mais 40 anos, outra pessoa possa estar sentada no meu lugar dizendo que teve os melhores professores, os melhores pais e os melhores gestores.